Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui para trazermos mais um estudo bíblico para nossa edificação. Hoje a leitura a qual nós iremos realizar, ela encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13 e 14. Daqui a pouco faremos essa leitura. E também a parte das escrituras a qual estamos estudando nesta semana encontra-se entre o capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 11, versículo 32 do livro de Gênesis. Estaremos fazendo esse estudo e a leitura da Haftarah, leitura dos profetas de hoje, encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 55, versículo 5. Ok? E a leitura da Brit Hadashah, da Nova Aliança, encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 44, Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 16, Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18 ao 22, e Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Nós iremos hoje examinar o capítulo 2, versículo 5, que é aqui uma grande declaração do apóstolo Pedro. Ok? Mas, vamos lá. Gênesis, capítulo 6, versículo 13 e 14. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amados, vamos ao nosso estudo de hoje. Bom, como eu disse, nós iremos hoje examinar 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver a declaração do apóstolo Pedro, que ele vai dizer aqui. Segunda Pedro 2, 5. Diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. No vídeo anterior, nós vimos as pessoas que seriam arrebatadas, ok? Nós vimos as pessoas que seriam arrebatadas, vimos a farsa doutrinária de algumas igrejas. E hoje nós iremos falar sobre a vergonha do Evangelho. Ok? Hoje falaremos acerca da vergonha do Evangelho. Meus amados, aqueles que decidem
livremente, pregar o Evangelho como ele é, serão tidos como a escória do mundo. Ok? Essas pessoas, elas muitas vezes pregam de forma solitária, porque não conseguem ser, como eu posso dizer, bem entendidas pelos outros que lhe rodeiam. Existe toda uma perseguição por parte daqueles que se dizem servos de Cristo. E essa perseguição, posso dizer que tem a ver mais com você querer se aproximar das suas raízes. Quando você chega na sua igreja e diz ao seu pastor que você aprendeu como vivia o cristianismo da antiguidade, a forma como eles agiam, que você descobriu a verdade que os apóstolos ensinavam, que você aprendeu a doutrina apostólica como ela é, de acordo com como viviam a igreja primitiva, você tenha certeza, você não terá mais oportunidade na congregação que você está. Sofrer pelo Evangelho é estar disposto a ser rejeitado pelo seu próprio grupo. Para sofrer pelo Evangelho, você precisa ter coragem. Falar a verdade do Evangelho vai incomodar aqueles que vivem na mentira. Irá incomodar aqueles que agem com omissão. Quando você fala a verdade do Evangelho, você vai incomodar aqueles que têm sede de poder. O problema de sofrer pelo Evangelho é apenas um: a demora que há para nós recebermos a nossa recompensa. Contudo, se confiarmos nas palavras do Cristo, se guardarmos em nosso coração as palavras do Cristo, nós teremos forças para esperarmos e para sofrermos por amor a Ele, pois Ele sofreu muito antes de nós. Lembre-se, se você está na verdade, então aqueles que estão na mentira irão se incomodar com você. A partir do momento que você decide restaurar as raízes da sua fé, você verá todo o levante que vai haver dentro da sua própria congregação. A sua própria congregação irá se levantar contra você. Infelizmente, o grupo a qual você faz parte, eles estão muito mais acostumados a o que a sua religião ensina do que aos detalhes que a Bíblia tem para nos mostrar. Infelizmente, a religiosidade hoje, ela está exacerbada, misturada com hipocrisia. As pessoas hoje não têm o mínimo temor de Deus. Pensam que uma religião tem a capacidade de substituir a vontade de Deus,
Quando você entra em um templo religioso e você abre a boca e diz que religião é um câncer, as pessoas logo não olham para você com bons olhos. A religiosidade, o cuidado por uma religião é fatal, viu? É fatal. A mesma forma como você irá ser tratado quando decide obedecer ao Evangelho, como ele é, de acordo com as raízes do Evangelho, pois o Evangelho, ele teve origem no judaísmo. Veja bem, o Evangelho, em suas raízes, ele é judaico. O Evangelho é judaico. O Evangelho não tem nada a ver com o cristianismo. E é isso que o apóstolo Paulo ensina. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer na epístola aos Gálatas. Ele vai declarar que o Evangelho foi anunciado a Abraão. Meus amados, o Evangelho foi anunciado a Abraão. Ou seja, como assim? Eu aprendi que Evangelho só depois da morte de Cristo, pastor. Como é que o senhor está me dizendo que o Evangelho foi anunciado a Abraão? Não sou eu que estou dizendo. É o apóstolo Paulo. Olha só o que ele vai dizer. No capítulo 3, ele fala da epístola aos Gálatas, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Veja que o Evangelho, de acordo com o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, foi anunciado a Abraão. Olha que coisa interessante. O Evangelho foi anunciado a Abraão. Ou seja, o Evangelho não começou depois da morte de Cristo. O Evangelho já vinha sendo pregado. Pastor, então, como assim o Evangelho já vinha sendo pregado desde Abraão, pastor? Que Evangelho é esse que eu não conheço, pastor? Que Evangelho é esse? O Evangelho que Deus anunciou a Abraão. Todas as nações seriam benditas nele, em Abraão. Ser enxertado nos filhos de Abraão. Fazer parte da nação que Abraão gerou, do seu próprio ventre. Fazer parte da família de Abraão vai fazer com que você seja bendito. Mal visto pelo mundo e bem visto por Deus. Por que mal visto pelo mundo, pastor? Porque você estará exclusivamente restaurando suas raízes. O Evangelho vinha sendo pregado desde Abraão. Que coisa interessante, né? O Evangelho vinha sendo pregado desde Abraão.
E o mais interessante ainda é que o evangelho depois de Abraão não parou de ser pregado. Pastor, como é que ele continuou? Como então que ele continuou sendo pregado? Através das leis que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Através dos profetas, que todos eles falaram do evangelho. Através das revelações de Deus, através da boca dos seus profetas, eles falaram o evangelho. O evangelho foi falado na Torá. O evangelho é a Torá. O evangelho é a Torá. É isso que as pessoas não entendem. Querer excluir a Torá de sua fé é querer excluir o evangelho. Não existe evangelho sem Abraão. Não existe evangelho sem Moisés. Não existe evangelho sem a Torá, sem o Pentateuco. Não existe. Isso não é evangelho. Isso é antinomismo. Isso é discriminação judaica. Isso é preconceito judaico. Isso é antissemitismo. Não é evangelho. Não existe evangelho sem a obediência às leis que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Não existe evangelho. Porque o evangelho foi anunciado a Abraão. E Abraão passou aos seus descendentes. Moisés só fez aperfeiçoar o ensino do evangelho. Através de Moisés, o evangelho foi fortificado. Moisés, viu? O evangelho foi fortificado com milagres, prodígios, maravilhas, com grande poder e mão forte divina. Moisés fortaleceu o evangelho. Nos tempos de Moisés já existia evangelho, porque o evangelho foi anunciado a Abraão. Meus queridos, isso é evangelho. Isso é evangelho. Certo dia, Cristo disse o seguinte, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25, a declaração do Cristo foi a seguinte: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus moradores. Sofrer pelo evangelho é ser chamado de endemoniado, falando a verdade, restaurando suas raízes, é ser chamado de louco, de desviado, de condenado ao inferno. Sofrer por amor ao evangelho é sofrer por amor à Torá, por amor às leis divinas. Isso é sofrer pelo evangelho. Meus amados, veja ainda o que é que o apóstolo Pedro ele vai dizer em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 19 ao 23. Olha aí o que é que ele vai dizer. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque
para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, nos deixando o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Cristo padeceu sem cometer pecado. Se você sofre por estar fazendo certo, é uma prova de que você está agradando a Deus. Se você sofre por estar falando a verdade, é uma prova de que você está no caminho certo. Sofrer por falar a verdade é estar no caminho certo. Agora é falar a verdade, viu? A verdade, não dogmas religiosos, que não tem nada de verdade a não ser de enfeite e manipulação mental das pessoas. Falar a verdade é não manipular, é se fortalecer independente do que façam, ter ânimo e lembrar que Cristo disse: se odiaram a mim, também odiarão a vós. Se chamaram de demônio ao dono da casa, quanto mais aos seus moradores. Nós somos tidos como a escória do mundo, o lixo da sociedade, a maldição que o mundo quer se ver livre. Mas, meus amados, o apóstolo Paulo, ele fala em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se entendem espiritualmente. Mas o que é espiritual entende bem tudo, e ele de ninguém é entendido. Veja que ninguém consegue entender aqueles que andam pelo Espírito. Ninguém consegue compreender aqueles que querem andar pelo Espírito. Não é? Você consegue entender tudo. Você sabe que aquilo que está acontecendo com você é a vontade de Deus, é aquilo que Deus tem para você. Mas os outros não entendem nada. Mas rapaz, ele era uma pessoa tão inteligente. Por que ele foi para esse negócio de judaísmo messiânico? Para que ele está seguindo aquele pastor besta? Aquele pastor que vive falando contra a igreja? Aquele pastor que diz ser o dono da verdade? Com esse desdém, né? As pessoas não levam em conta que Deus é que nos deu autoridade para pregarmos o Evangelho. E se houver algo errado, tem que ser falado. Tem que ser falado. Olha bem que o apóstolo Paulo diz que no versículo 14 de 1 Coríntios 2, ele vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Quando você decide rever as suas crenças,
rever os seus pensamentos sobre as Escrituras e retornar às raízes, para a igreja você é um louco. A partir do momento que você disser, eu quero retornar às minhas raízes, eu quero aprender a vontade de Deus de acordo com o período apostólico, você será tido pela igreja como um louco. Entende? Um desajuizado, um Zé Ninguém, um apóstata, um maldito judeu. Veja bem ainda o que é que o apóstolo Paulo vai falar na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Ele vai dizer aqui, ó. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Olha que coisa interessante. E desde o início, desde os tempos de Moisés, que aqueles que decidem andar no Evangelho são tidos como loucos e mentirosos. E pastor, Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 9. Vamos lá. Êxodo 5, 9. Olha aí, ó. A nação de Israel querendo andar pelo Evangelho. E veja o que é que Faraó vai dizer aqui sobre a nação. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Faraó estava dizendo aos seus servos que aquelas palavras que Moisés estava falando ao povo eram mentira. Moisés estava falando a verdade. Faraó era quem estava errado. Você vê, desde sempre as pessoas têm sofrido por falarem o Evangelho, por serem sinceros. Por quê? Veja o que é que vai dizer Salomão, escrevendo o seu livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 27. Ele diz uma coisa bem interessante. Olha aqui, ó, 29 e 27. Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Os ímpios não gostam de nós, porque para eles nós somos loucos, somos coitadinhos, somos bestas, somos a abominação, somos a escória do mundo. Eles não gostam de nós porque não aprovamos aquilo que é errado. Veja ainda um outro texto bíblico também de Salomão. Qual é o texto? Provérbios capítulo 21, versículo 15. Diz aqui, ó. Provérbios de Salomão 21, 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o pecado. Aqueles que vivem na prática do pecado se espantam, têm nojo da nossa personalidade, não aguentam ver as nossas ações, porque quando eles olham para nós, eles sentem que as nossas ações acusam as ações deles. Quando eles olham para nós, é como se nós estivéssemos
reprovando as ações deles, pois agimos o oposto deles. Aí vem as calúnias. Ah, só quer ser melhor do que eu, só quer ser mais santo do que eu. Ah, vem cá, acha que é melhor do que quem aqui? Tu é igual a mim, é aquela coisa toda, tu só quer ser o santinho, quer passar uma boa imagem. Não é assim? As pessoas, quando olham para nós, não aguentam nossas ações. Não aguentam que nós reprovamos aquilo que é errado. Veja mais um outro texto que você vai ver nesse mesmo ponto aqui, ainda no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 5. Olha aqui, ó, Provérbios 28, 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Aqueles que vivem na prática do pecado não conseguem entender aquilo que é reto. Mas os que buscam o Senhor têm sabedoria, entendem. Um último texto que eu quero passar aqui ainda é no profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8 e 9. Isaías 35, 8 e 9. Veja que desde sempre os que vivem pelo Evangelho são e sempre serão tidos como loucos, mentirosos, enganadores. É isso que a igreja pensa de nós. Ah, pastor, mas eles falam tanto em Jesus, não significam que são verdadeiros. Vamos lá. Capítulo 35, versículo 8 e 9 do profeta Isaías. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Profecia de Isaías. Os remidos, os que se arrependeram dos seus pecados, andarão no caminho santo. São esses que Deus procura. Amados, sofrer pelo Evangelho, sofrer dizendo a verdade, é agradável a Deus, mas ao mesmo tempo causar agonia. Por conta, aparentemente, aos nossos olhos, a nossa recompensa está demorando, não é? Mas eu tenho certeza que o sofrimento que nós passamos aqui não há de se comparar com a glória que nós alcançaremos no mundo vindouro. Tenho certeza. Se formos fiéis até o fim, nós alcançaremos os nossos objetivos de agradarmos ao Senhor. Meu principal objetivo é poder chegar diante do Cordeiro de Deus, vê-lo face a face e dar aquele abraço maravilhoso e dizer: valeu a pena sofrer tudo que eu sofri por amor ao Evangelho, valeu a pena porque hoje eu terei a oportunidade de ver o meu Senhor face a face. Vai valer a pena. Vai valer a pena porque você terá a oportunidade de ver aquele que morreu na cruz por você.
vai valer a pena. Não é o momento de desistir. É o momento de restaurar a sua fé e seguir até o fim, por mais difícil que seja. Não desista, não se entregue, não se renda. Se você voltar atrás, a partir do momento que põe a mão no arado, você não é digno de alcançar essa recompensa tão gloriosa. Não se entregue. Lute, guerreie, seja forte, levante a cabeça, siga em frente. A recompensa é garantida para aqueles que chegarem até o fim. Esses terão a maior recompensa. Amém? Então, meus queridos, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E que o Eterno possa também nos abençoar com a restauração do Evangelho. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.